Graça e paz. Vamos abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações nesta manhã. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta palavra abundante significa muito, bastante, além da medida. Jesus está falando de uma vida superior, uma vida muito rica, que ele chama de vida abundante, em contraste com a vida religiosa, rasa, miúda, michuruca, escassa, empobrecida e falsa. O fato de Jesus dizer: eu vim para que tenham vida, está indicando que Ele é a vida em abundância. Jesus Cristo é a vida. Cristo veio para ser em nós a vida em abundância. Nós não vamos encontrar vida em abundância em outra experiência senão esta: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Para que o ser humano pudesse desfrutar da vida de Deus, Cristo veio a este mundo e foi para a cruz. E lá ele recebeu em seu corpo a vida do pecador para ser crucificada com ele. Nós, mortos com Cristo, podemos receber a vida de Deus na ressurreição juntamente com Cristo. Ressuscitados com Cristo, Ele está em nós. Em nós, Cristo é a nossa vida e vive em nós a vida abundante que Ele é em nós. Vida em abundância só começa quando aceitamos pela fé a nossa morte com Cristo, a nossa ressurreição com Cristo. Nascemos de novo e Cristo vem viver em nós a sua vida ressurreta, justa, santa e abundante. Cristo em nós é vida em abundância e cada vez mais abundante. Crendo a nossa morte e ressurreição em Cristo, teremos o Filho de Deus vivendo no nosso interior. Creia e experimente Cristo vivendo em você. João capítulo 14, verso 19.
Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Jesus, conversando com os seus discípulos, disse: ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. João capítulo 14, verso 19. Em outras palavras, Jesus estava dizendo aos seus discípulos: eu vou morrer, mas vou ressuscitar para ser em vós a vida. Vocês vão viver, porque eu serei a vida em vocês. Mas tem uma coisa que precisamos saber: Deus não põe a sua vida santa numa pessoa cheia de pecado. A vida de Cristo não pode se desenvolver e nem se manifestar no pecado. Para se chegar a esta vida de Cristo, é preciso passar pelo trato com o pecado na morte com Cristo. Com efeito, quem morreu ficou livre do pecado. Romanos 6, 7. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Romanos 6, 8. Quem morreu, morreu com Cristo crucificado. Na morte com Cristo, nós fomos separados e libertos do pecado. Não precisamos mais viver no pecado, nem na prática do pecado. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 6, verso 2. Quem não morreu, não deixa o pecado, e viverá no pecado, dentro e fora de si mesmo. A maior maravilha é estar crucificado com Cristo, e o maior prodígio é Cristo vivendo em nós. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, verso 11. Mortos para o pecado em Cristo é a nossa libertação. Vivos para Deus em Cristo é a nossa ressurreição com Cristo, e Cristo em nós vivendo a sua vida. Crendo a sua morte com Cristo para o pecado, certamente você terá a vida de Cristo pela ressurreição com Ele. A única esperança que temos é Cristo em nós. Irmãos, a única esperança que temos é Cristo em nós. Se Cristo não estiver em nós, não resta nenhuma esperança para nós. Nenhuma.
Precisamos crer que Cristo nos levou a morrer com Ele. Precisamos crer que quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, nós também fomos ressuscitados com Ele e ganhamos a vida dele. Precisamos crer que a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós. Precisamos crer que esta vida de Cristo em nós não é vida em pecado. O projeto de Deus para nós é algo totalmente novo. O projeto de Deus não é fazer remendo, fazer meia sola no pecador. Jesus Cristo não veio para remendar pecador. O Evangelho de Cristo não é um programa para recuperar pecadores inveterados. Cristo não veio fazer remendo de pano novo em vestes velhas. Cristo não veio colocar vinho novo em odres velhos, cujo couro está envelhecido e expandido. O projeto de Deus é de trocar o velho pelo novo. A proposta de Jesus Cristo é substituir a nossa vida pecadora pela sua vida por meio da nossa morte e ressurreição com Ele. O Evangelho de Deus não promete melhorar a nossa vida pecadora, mas trocá-la. Nem propõe requalificar a nossa vida, mas substituí-la. Substituir a nossa vida pecadora pela própria vida de Deus em nós é a proposta inegociável de Jesus Cristo, do Evangelho. Nascemos com uma vida ímpia e pecadora, com natureza perversa, e não tem remédio que possa curar a nossa vida pecadora. Não tem solução para ela. Deus condenou o pecador à morte, porque não há possibilidade de recuperá-lo. Tem que morrer. O pecador não consegue se mudar e nem tem jeito. Tem muita gente que tenta melhorar, mas não consegue. O ímpio pecador é um ser educável e pode evoluir em muitas coisas, mas a sua natureza continua a mesma diante de Deus. Ele continua separado de Deus por causa daquilo que ele é em sua natureza pecaminosa. É importante observar isso. O pecador, ele está separado de Deus por aquilo que ele é. Então, não adianta melhorar, porque o que separa o pecador de Deus é aquilo que ele é em sua natureza pecaminosa. Do ponto de vista de Deus,
o ímpio pecador é como uma régua torta, não importando o quão religioso ele seja. Toda vez que alguém riscar com essa régua, o risco sairá torto, porque a régua é torta. Assim é o ímpio pecador para Deus. A palavra de Deus diz: aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular. Cristo tem uma proposta maravilhosa para a vida pecadora de cada pessoa: matar a sua vida pecadora em seu corpo na cruz e colocar no lugar a sua vida pela nossa ressurreição juntamente com Ele. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O projeto de Deus é nos substituir por Cristo em nosso interior e nos encher de tudo o que Ele é. Cristo é o meu substituto em mim, porque não mais eu, mas Cristo em mim. O objetivo de Deus em alcançar uma pessoa é para que Cristo viva nela. O Senhor em mim, vivendo e não eu. Esta é a vontade de Deus para cada um de nós. Deus quer colocar em nós o seu Filho, vivendo e se manifestando como nossa vida. É vida substituída. Se a vida pecadora não for substituída, não haverá mudanças. Diante de Deus, não. Ninguém pode progredir espiritualmente sem ter sido substituído em seu interior. E para ser substituído é preciso morrer com Cristo. Morto em Cristo, abre-se o espaço dentro da pessoa para Cristo entrar com a sua vida. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você já foi substituído? Deus já substituiu você? Você já foi removido? Já foi crucificado? Cristo já entrou no lugar do eu perverso que foi crucificado na cruz? Cristo vive em você? Porque aqui está a diferença. O que faz diferença diante de Deus, diante do diabo, perante o mundo, é Cristo vivendo em nós. Precisamos ter a visão de Cristo crucificado com todos nós crucificados com Ele. Eu estou crucificado com Cristo e continuo crucificado com Cristo. Precisamos de uma visão nítida de Cristo revelado no nosso interior. A revelação do Cristo vivo no meu interior. Cristo está em mim
Cristo é a minha vida, Cristo vive em mim. É Deus vivendo em nós. O Senhor da ressurreição vivendo em nós. Precisamos da manifestação de Cristo em nós. Cristo se manifesta em nós, a nós e através de nós. Ele se manifesta em nós porque Ele está em nós. Se Cristo não se manifesta em você, saiba que Ele não se manifesta em você. Não é porque você não ora, não é porque você não é dedicado, consagrado. Ele não se manifesta em você porque Ele não está em você. Para Cristo estar em nós, para Cristo estar em mim, eu preciso primeiro crer a minha crucificação com Ele. Para Cristo estar em nós, nós precisamos crer a nossa crucificação com Ele. A nossa crucificação com Cristo é a condição para Cristo se manifestar em nós, viver em nós. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, é o que a palavra de Deus diz. Para que Cristo se manifeste em nós, Ele precisa estar em nós. Ele precisa em nós ser a nossa vida, porque Cristo se manifesta como a nossa vida. Então Ele precisa estar em mim e em mim ser a minha vida. Cristo, nossa vida se manifesta. Nós necessitamos da vida de Cristo, a vida da ressurreição, a vida abundante, a vida que se expressa, a vida que se manifesta com graça, com poder, com santidade, com vitória. A vida de Cristo é o maior poder que existe no universo. Você já foi substituído no seu interior? Cristo é a sua vida. Que tipo de vida você tem? Que tipo de vida se manifesta em você?